Olá, galerinha do quinto ano. Eu vou compartilhar minha tela e vou explicar a vocês a nossa atividade diagnóstica de língua portuguesa. Bom, pessoal, vou voltar aqui no início. A nossa atividade diagnóstica referente ao primeiro bimestre traz aí uma interpretação de texto, um texto que envolve a aventura. Lembrando que no primeiro bimestre nós fizemos a interpretação da ilha Zukatuka Langiwang. Lembra que nós fizemos essa interpretação? Vocês criaram personagens, vocês criaram um final da história, era uma história de aventura, tinha lá o relato das pessoas que estavam. Lembra, nós fizemos a interpretação então dessa ilha misteriosa, que aconteciam várias coisas, vocês tinham que acrescentar no texto. Vocês fizeram um momento em dupla, depois individual. Então, no primeiro bimestre, a nossa interpretação de texto foi voltada a esses textos que envolvem relatos, aventura. Então, eu coloquei aqui para vocês um textinho que se chama Antártica, um mundo feito de gelo. Aqui, ó, vou ler a instrução. A Antártica parece estar para lá do fim do mundo, longe demais. Para encurtar essa ideia, um dia, a fotógrafa Maristela Colucci decidiu passar as férias de verão nesse lugar inusitado e desconhecido, um continente coberto de gelo que ocupa o extremo sul do planeta. Acompanhe o início desta aventura, lendo trechos do Diário de Bordo de Maristela. Então, como nós fizemos a interpretação de textos que envolvem aventura, eu coloquei esse texto para vocês, que é como se fosse um relato aí, o diário, aquele livrinho, aquele caderninho que a gente vai contando como foi o nosso dia, o que aconteceu nele, o que tem de importante. Então nós temos aqui o relato dessa fotógrafa Maristela, que um dia resolveu passar aí suas férias de verão nesse lugar inusitado. Inusitado quer dizer diferente. Então, vocês vão ler com muita atenção esse texto. Prestem atenção aos desenhos, ou seja, a linguagem não verbal. Leiam com muito cuidado aqui, vocês podem ver, ó, que por ser um diário, ela registrou diariamente, ó, dia 29 de dezembro, aí aqui tem um registro dela, dia 31 de dezembro o registro dela, e assim por diante. Depois que vocês fizerem a leitura atentamente deste texto que eu coloquei para vocês, lembrando aí da nossa interpretação do primeiro bimestre, do Zukatuka Langiwang, que era uma ilha misteriosa, que continha aventura aí de um grupo. Lembra que eram os alunos e o professor, e eu falei para vocês que nós estávamos perdidos nessa ilha, pulamos de paraquedas e fizemos várias coisas juntos. Agora vocês vão interpretar com a mesma intensidade esse texto aqui da Maristela. Depois nós temos aqui no enunciado 1, que está te perguntando qual das expressões usadas por Maristela em seu diário passa ao leitor a ideia de que a Antártica é um lugar distante daqui. Volta lá no diário, lê com atenção, procura em qual momento ela coloca uma expressão que dá a entender ao leitor, que passa ao leitor a ideia de que a Antártica é um lugar muito longe. Ela usa uma expressão. E quando você está lendo, o leitor tem a impressão que a Antártica é um lugar muito longe. Volta no texto, lê com calma e assinala. Coloca um xizinho aqui na alternativa que você acha que seja a correta. Segundo Maristela, ou seja, segundo a moça lá do texto, a nossa fotógrafa, porque em nosso pensamento temos a ideia de que a Antártica é um continente tão distante. A Maristela, no relato, lá no texto daqui da atividade diagnóstica, ela deixa claro e evidente o motivo que faz com que as pessoas pensem que a Antártica é um continente muito distante. Escreva aqui segundo o que Maristela explica no texto. Lembrando, respostas completas, letra maiúscula, ponto final, respeito à ortografia, acentuação gráfica. Prestem atenção, nome de pessoa, substantivo próprio escrito com letra maiúscula. Atente-se à ortografia, como sempre fizemos, hein? Depois, além das roupas especiais para enfrentar o frio, Maristela preocupou-se em levar também luvas especiais.
sem os dedos. Por que esse detalhe era importante para ela? Então vamos lá. Por que o detalhe de levar as luvas especiais sem os dedos era importante para Maristela? O que ela pretendia ao levar este item? Então você vai voltar lá no texto, vai ler e vai verificar qual é a explicação da Maristela do motivo o qual ela levou esse item. Por que esse detalhe era importante a ela, tá bom? Continuando. Depois aqui no 3. Buenos Aires, deserto da Patagônia, Ushuaia, Dali. Para chegar à Antártica, a fotógrafa embarcou no Coty, veleiro especialmente construído para viagens polares, que pertence a uma família de experientes navegadores franceses. Então, pensando nessa viagem que ela vai relatar para você lá no texto, que você vai praticar a leitura, durante essa viagem que ela viajou de Coty, que serve para viagens polares, pensando nessa viagem que ela fez, porque apesar do frio, não é recomendável levar muitas roupas nessa travessia. Ela justifica lá. Apesar de ser um continente muito gelado, apesar de lá ser muito frio, ela justifica porque não é uma boa ideia você levar muita roupa para fazer essa travessia no Coty. Leia com atenção, que aqui também faz referência a essa interpretação, que você vai encontrar lá no texto, o motivo que ela tem para que não seja uma boa ideia levar muitas roupas nessa travessia. Apesar de ser um frio enorme, não é uma boa ideia levar muitas roupas. Depois aqui, por que é tão importante que não haja bagunça no veleiro? Lá no texto também. Por isso, galerinha, ó, aquilo que eu falo para vocês. Lê uma vez, não consigo interpretar? Lê duas, lê três, leia quatro. Leia a quantidade de vezes que você achar necessário. Leia com calma. Se você quiser grifar o texto, vocês sabem que eu deixo, fique à vontade. Eu só não considero o que tiver grifado lá como resposta. Por exemplo, chegar aqui no B e escrever assim, ó, grifei a resposta no texto. Não, tem que escrever aqui bonitinho, norma culta da língua portuguesa, letra maiúscula, respostas completas, ortografia bonitinha, do jeito que a titia gosta, hein? Ó, então vocês voltem lá no texto, leia com muita calma, volta quantas vezes forem necessárias. E aí vem, por que é tão importante que não haja bagunça no veleiro? Lá no texto, ela explica isso. Por que nessa viagem lá no Coty, esse veleiro, nesse momento em que ela faz esse tour aí até ela chegar? Porque duas perguntas. A primeira, por que não é legal levar muitas roupas para fazer essa travessia? E por que é tão importante que não haja bagunça no veleiro? Tem um motivo especial importante, tá bom? Releia este trecho do texto. Logo no primeiro dia, percebemos que teríamos pela frente uma travessia bem difícil. Cite dois fatores, descritos por Maristela, que comprovam que aquela travessia foi mesmo difícil. Volta lá no texto, o momento em que ela for narrar a travessia, você vai encontrar aí dois fatores, ou seja, dois motivos que ela narra, que ela te conta de que essa travessia foi difícil. Reescreva-os aqui, certo? Dois fatores. Volta no texto, verifica certinho, interpretação. Depois aqui aqui nós temos quatro afirmativas em relação ao texto. Deixa eu ler o enunciado para vocês entenderem, né? Pinte de verde os veleiros que apresentam informações corretas de acordo com o texto e pinte de vermelho os veleiros que apresentam informações falsas. Então, tudo que eu estou explicando para vocês faz parte da interpretação de texto. Então, é fundamental que vocês leiam com muito cuidado. Então, nós temos aqui 4 veleiros. 2 contêm informações verdadeiras e 2 contêm informações falsas. Como que você vai saber? Você vai ler com muito cuidado cada um desses veleiros. Se a informação que tem aqui está correta, é coerente, está lá no texto que a Maristela narrou para vocês, vocês vão pintar de verde.
Se a informação que estiver aqui, ela for falsa, não tem relação com o texto, não está no texto, ela é falsa. Você vai pintar de vermelho. Então, nós temos 4 informações, 2 verdadeiras e 2 falsas. As 2 verdadeiras, que estarão de acordo com o texto, vocês vão pintar de verde. As 2 falsas, que não estarão de acordo com o texto, vocês vão pintar de vermelho, certo? Continuando. Chegamos aqui. Todas estas palavrinhas aqui, travessia, faixa, tesoura, garoa, chuveiro, aula, todas elas possuem encontro vocálico. Ou seja, 2 vogais que estão juntas na mesma palavra. Agora, nós precisamos saber se é um ditongo ou se é um hiato. Vocês vão fazer o quê? Separar a sílaba. Lembra do som. Travessia. Travessia. Quantos sons eu tenho? A quantidade de sons, a quantidade de sílabas. Então, vocês primeiro têm que dividir a sílaba para aprender a fazer. Se as vogais estiverem juntas, na mesma sílaba, ditongo. Se as vogais estiverem separadas por sílaba, hiato. Vocês vão verificar uma por uma e dentro desse quadradinho, se a palavra for um ditongo, vocês vão colocar a letra D. Se a palavra for um hiato, vocês vão colocar a letra H, ok? Façam com calma, hein, galerinha? Agora aqui nós temos um desafio para você. Nós temos um diagrama aqui abaixo, que contém 7 palavras do texto. Então, vocês vão ter que procurar aqui, nesse diagrama, vocês vão ter que procurar 7 palavras que tenha lá no texto da Antártica da Maristela. Encontre as 7 palavras, vocês podem pintar, pode circular, pode grifar com canetinha de grifar texto, como vocês preferirem. O que eu quero é que vocês encontrem as 7 palavras. Depois que vocês encontrarem as 7 palavras aqui, vocês vão copiar as palavras que vocês localizaram e pintar o encontro consonantal na mesma sílaba em cada uma delas. Então, aqui, ó, vocês têm 7 espaços, ó, da A a G. Cada um desses espaços, vocês vão colocar uma das palavras aqui, vocês vão encontrar 7 palavras, vão reescrever todas. Lembrando, encontro vocálico, 2 vogais que se encontram na mesma palavra. Encontro consonantal, 2 consoantes que se encontram na mesma palavra. Elas podem estar na mesma sílaba ou não. Aqui o enunciado está te pedindo para você pintar os encontros consonantais que estejam na mesma sílaba. Então, primeiro você vai encontrar as 7 palavras do diagrama, depois você vai escrever as 7 palavras aqui, depois você vai separar a sílaba, o encontro consonantal que estiver na mesma sílaba, você vai pintar. O encontro consonantal que estiver em sílabas separadas, você não vai fazer nada. Certo, galerinha? Um desafio aí para vocês. Depois aqui nós temos siga o caminho traçado em destaque no quadro A, no quadro B. Nós fizemos isso aqui no nosso conteúdo da Fantástica Fábrica de Chocolate, nós encontramos isso aqui. Ó, então aqui eu tenho, vocês vão riscar aqui, ó. Vocês vão riscar aqui, de acordo com o desenho do quadro A, vocês vão riscar aqui no quadro B e descobrir qual é a palavra misteriosa que eu tenho no quadro B. Certo? Qual é a palavra misteriosa? Depois que você descobriu qual é a palavra misteriosa, seguindo o caminho do quadro A, você vai escrever aqui, ó, que palavra você descobriu? Vai escrever a palavrinha aqui nesse espaço. Depois você vai responder, essa palavra tem encontro consonantal na mesma sílaba? Caso tenha, pinte-o de amarelo. Então, você vai aqui, nessa palavra que você escreveu aqui, e vai observar. Ela possui encontro consonantal na mesma sílaba? Se sim, você vai reencontrar isso aí e pintar. Pode circular, se vocês quiserem. Depois, você vai responder.
Que encontro vocálico há nessa palavra? Separa a sílaba e assinala. Na palavra misteriosa encontrada aqui no quadro B, o encontro vocálico equivale a um ditongo, a um tritongo ou a um hiato? Esse encontro vocálico equivale a quê? É um enigma aí, perguntinhas que vocês têm que ler com calma, lembrando, retomando o nosso conteúdo. Encontro vocálico, duas vogais que se encontram na mesma palavra. Para eu saber se é um hiato, se é um ditongo, se é um tritongo, eu preciso dividir as sílabas. Para dividir as sílabas, eu vou lembrar dos sons. Ó, sílaba. Quantos sons? 3. Então, eu tenho 3 sílabas, certo? Aí eu vou ver. Essas vogais, elas estão juntas na mesma sílaba? Se estiverem, ela vai ser ditongo ou tritongo se for 3. Se elas estiverem separadas, hiato. Lembrando, nós temos a vogal e a semivogal. A semivogal, letra I e letra U. Elas serão semivogais quando elas estiverem em um ditongo ou em um tritongo, tá bom? Quando elas estiverem em um ditongo ou em um tritongo. Galerinha, façam com cuidado, leiam com atenção. Letra aí, observem, como eu falo sempre para vocês, eu não quero uma letra linda, eu quero uma letra legível. O que é importante para mim é que vocês obedeçam a ortografia. Se tiver dúvida, pode pesquisar no dicionário, eu sempre deixo vocês utilizarem o dicionário. Para quê? Para que vocês ampliem vocabulário, para que vocês melhorem aí a ortografia de vocês, explorem ao máximo, façam com atenção, preferencialmente a caneta azul ou preta. Ai, professora, mas pode fazer a lápis essa atividade diagnóstica? Pode, mas preferencialmente a caneta azul ou preta, tá bom? Então, galerinha, bonitinho, capricho na ortografia, pode utilizar a apostila do primeiro bimestre como apoio aí para realizar essa atividade, se vocês quiserem, tá bom? Se vocês acharem necessário. Façam com muito cuidado, certo, galerinha? Obedeçam a norma culta da língua portuguesa, não esqueçam da letra maiúscula no início das respostas, não esqueçam de acentuar as palavrinhas, observa se a palavra já está escrita aqui na atividade e na hora de reescrever a palavra, reescreva corretamente. Se tiver dúvida, conforme vocês forem responder, tiver dúvida de uma palavra que não esteja aqui, procura no dicionário, pergunta aí para alguém que estiver te auxiliando, como vocês perguntariam para mim em sala de aula. Então, assim, façam com muito cuidado, muito capricho. Um beijo e até breve.